O Caio Fábio é reconhecidamente uma metralhadora de falar absurdos, mas os seus absurdos podem sim afligir muitas pessoas, ou então trazer angústia àquelas que não acreditam nele, mas o ouvem e muitas vezes dizem: puxa, isso é um absurdo, mas como que eu refuto esse absurdo? Ele tem atacado a Bíblia já há algum tempo. Como responder a isso? Vamos lá, vamos reagir a um vídeo do Caio Fábio. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Vamos reagir. Esse vídeo me chegou aqui, alguém me perguntou sobre ele. Pastor, como que a gente responde a isso? E, portanto, é a angústia, eu imagino que seja a angústia aí de muita gente. E ele já tem falado sobre isso há tanto tempo. E, na realidade, outros que estão mais na ativa, como o Kivitz, tem falado coisas parecidas com o que ele tem falado, atacando a Bíblia. Então vamos lá, vamos tentar, pela graça de Deus, refutar esses absurdos aqui. Bíblia, número 1, é que o pessoal... Peraí, vamos lá. O problema da Bíblia, número 1, é que o pessoal não a lê. Os pastores não a conhecem. Os teólogos leem a Bíblia a partir da catequese religiosa que eles receberam. Portanto, eles já leem um texto condicionado, totalmente condicionado. E aí tem outra coisa. Como eles também declaram que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, e ela foi escrita num período de 1.500 anos por autores diferentes, em períodos diferentes, em gerações diferentes, em contextos diferentes... ela é inconciliável nas coisas que diz dentro dela própria. Ou seja, é um Deus que sofria de uma esquizofrenia múltipla. Porque o que ele diz para uma geração não dá para aplicar para outra. Mas quando você diz que de capa a capa aquilo é palavra de Deus, você tem que dormir com esse barulho, com essa loucura, com essa esquizofrenia, ou com essa bipolaridade, ou com essa angústia, ou com esse desespero, ou com essa raiva de não entender aquilo ali. O problema da Bíblia... Vamos lá, vamos por partes aqui então. Primeiro ele começa, é sintomático, ele começa dizendo: o problema da Bíblia, e aí ele diz, o pessoal não lê, os pastores não a conhecem e os teólogos a leem de maneira condicionada. Note a frase, o problema da Bíblia. Não foi um lapso, é diabólico mesmo. Ele de fato está atacando a Bíblia. Pois veja, logo em seguida ele diz, o povo não lê. Ele cita falhas humanas, o povo não lê, o pastor não conhece e o teólogo está condicionado. Já vou falar disso daqui a pouco. Mas tudo isso aqui seria culpa da Bíblia? Não, dos homens. Mas mesmo assim ele prefere começar dizendo o problema da Bíblia. Então você nota que é demoníaco, não tem outra expressão, ele tem um problema de fato com a Bíblia. Como eu vou defender lá no finalzinho desse vídeo, lá no finalzinho eu defendo isso. Mas vamos lá. Segundo, ele diz o seguinte, os teólogos leem a partir da catequese religiosa que receberam. E aí o texto fica condicionado. O que ele está dizendo é, de acordo com a linha teológica que você recebe, isso vai determinar o modo que você enxerga o texto bíblico. De modo que, se esses pressupostos estiverem errados, você estará fadado a enxergar o texto de maneira incorreta. Isso é verdade. Deixe-me dar um exemplo simples disso. Tem um livro clássico da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Feministas leem o livro e dizem, a personagem principal é uma feminista. Cristãs conservadoras leem o livro e dizem, a personagem principal é uma legítima cristã. Como é possível ler o mesmo texto e ver coisas totalmente diferentes? É porque as nossas crenças que nós temos moldam o nosso modo de enxergar tudo à nossa volta. Nossas crenças, nossos pressupostos seriam como os nossos óculos. E através destes óculos nós enxergamos o mundo, inclusive a Bíblia. Agora, se os seus óculos estiverem quebrados ou forem laranja, forem da cor laranja, veremos o mundo de modo laranja e quebrado. Mas a pergunta é, Caio Fábio, podemos ser livres de catequeses, de crenças, de pressupostos? Podemos ir para o texto livre, completamente livre? Já vou responder a essa pergunta. Agora, o que o Caio Fábio está ensinando já é uma utopia velha, já foi pregada no passado. Ora, influenciado pelo filósofo Francis Bacon, o Francis Bacon dizia o seguinte, ele pensou numa filosofia da ciência e ele alegou se livrar, que esse era o caminho, se livrar de todas as ideias e noções já aceitas. E, com a mente livre de opiniões, nós nos sentamos diante dos fatos como criancinhas. Essa era a filosofia da ciência dele. A gente vai para os fatos sem nenhum pressuposto, sem nenhuma filosofia, sem nenhuma
crença inicial. Aplicaram isso à Bíblia. Olha, você deve se livrar de todas as concepções históricas, calvinista, luterana e por aí vai. Um dos pastores que defendeu isso foi Alexander Campbell. Ele disse que o teólogo deveria seguir Bacon como o químico o segue. Ele cria então que, pelo método científico de Bacon, todos poderiam chegar à unidade cristã. A divisão se dava porque as pessoas liam a Bíblia com os óculos de uma teologia. Mas se limparmos os óculos, todos veremos apenas os fatos. Ele disse: empenhei-me em ler as Escrituras como se ninguém as tivesse lido antes de mim, disse Campbell. Mas pense por um instante. Você não é mau? Você não é maligno? Você não tem crenças que você recebeu da cultura? E você não teve experiências ruins? E tudo isso não pode te atrapalhar no seu entendimento da Bíblia? Como deixar de ser tão parcial, tão tendencioso ao erro? Ora, se você, por exemplo, está vivendo com uma mulher mas muito difícil, você acha que isso não pode te influenciar na hora de interpretar as palavras de Jesus sobre o divórcio, em que ele proíbe o divórcio? É claro que pode. Mas, seguindo a ideia de Campbell e do Caio Fábio, eles sugerem o seguinte, que você abandone os grandes temas que deram estrutura para que nós possamos interpretar o texto bíblico. Abandone os credos, abandone tudo aquilo que foi produzido ao longo da história. O que significa que cada um deveria começar do zero. Nada de subir em ombros de gigantes para ver mais longe. Perde-se então o privilégio de você checar as suas ideias através de mentes e culturas diversas que se manifestaram através da história da teologia. A história das doutrinas e do desenrolar dessas doutrinas é um bom teste para nos ajudar a chegar à verdade bíblica. Por quê? Porque ela tem a prova da experiência. Por exemplo, eu sempre soube que o socialismo é ruim. Por quê? Por conta da história. Em todo lugar em que o socialismo foi praticado, acabou com o país. Portanto, olhar para o passado e ver o que o povo de Deus falou sobre a Bíblia, olhar o desenvolvimento das doutrinas, é uma grande ajuda para nos livrar do erro e da nossa tendência ao erro. Afinal, se começamos a pregar alguma coisa, e aí então a gente dá uma olhadinha lá para trás e pensa, puxa, isso aqui já foi pregado. E qual foi o resultado? Os frutos foram horríveis. Então você pode pensar, poxa, há uma grande chance então de que a minha interpretação solitária do texto esteja completamente errada. Mas olha que coisa interessante primeiro sobre o pastor lá, o Campbell, que seguiu Bacon. Ele dizia estar livre de um sistema humano, enquanto se utilizava do sistema humano de Bacon para interpretar a Bíblia. Como o Caio Fábio. Eu vou sem catequese, sem pressuposto, somente eu. Mentira! Enquanto ele vai sim com um pressuposto, a Bíblia tem erro. Esse é um pressuposto, esse é um ponto de partida, é uma crença, é uma catequese e que ficou conhecida como liberalismo teológico. O liberalismo teológico é a crença de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia tem erros. Olhemos para trás, para o resultado dessa crença lá na Europa. Qual foi o seu fruto? As igrejas que creram nisso morreram, não sobrou quase nada. Por fim, então, vamos lidar com o outro tema aqui do Caio Fábio. Ele disse, a Bíblia não é a palavra de Deus de capa a capa. Mais uma vez, ora, isso é uma crença, isso é uma catequese, isso é um pressuposto que se tem e é um ponto de partida pelo qual você vai julgar toda a Escritura. E sabe por que podemos saber que o Caio Fábio está errado? Porque Cristo discorda dele. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, ele está pensando ali, inúmeras vezes, a expressão lei se refere à palavra de Deus. Ele está pensando ali, então, no Antigo Testamento e dizendo que o Antigo Testamento ele é tão perfeito que até os seus mínimos detalhes serão cumpridos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Jesus também nunca discutiu com os judeus sobre a Bíblia. A Bíblia, obviamente, na época de Jesus, era o Antigo Testamento. Ele nunca discutiu, ei, vocês depositam a fé de vocês na Bíblia, mas está errado. Vocês chamam a Bíblia de palavra de Deus, está errado. Lembra que Paulo em Romanos vai declarar que os oráculos de Deus, a palavra de Deus foi confiada aos judeus? Pois bem, Jesus nunca questionou, nunca disse, ei, está faltando algum livro aí, ei, tem livro aí que vocês consideram que é a palavra de Deus, mas está errado. Não, pelo contrário. Jesus, quando debateu com eles, disse o seguinte, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim
testificam. Olha, vocês creem que a Escritura, ela tem a palavra de Deus, que a Escritura tem a vida eterna. E tem mesmo. E são elas que testificam de mim. Então é muito estranho que vocês me rejeitem, mas vocês aceitem a Bíblia, porque a Bíblia testifica a meu respeito. Era isso que Jesus estava dizendo. Além disso, nós temos quase 300 citações de Jesus chamando o Antigo Testamento de Palavra de Deus. E sobre o Novo Testamento, ele foi escrito por seus discípulos que receberam a revelação diretamente dele. E Jesus garantiu a eles que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. E eles simplesmente, então, movidos pelo Espírito Santo, lembraram-se de tudo e escreveram. Além disso, supor que o ser que fez a mente humana a partir do nada, não poderia preservá-la de erro para que sua mensagem chegasse até nós, é um absurdo, é ilógico. Agora, em última instância, todo o discurso do Caio Fábio, que não é novo, é sobre fonte última de autoridade. Se o texto tem erro, quem estabelece o erro ou o acerto? O leitor. O leitor, então, se torna a fonte máxima e última de autoridade. Se não preciso de nada do que foi ensinado ao longo da história, isso faz de mim o quê? Quase um Deus, que não precisa de ninguém e que sozinho pode interpretar o texto e fazer tudo. Pense, por exemplo, nos bereanos. Quando Paulo pregou o texto, eles foram conferir para ver se aquilo de fato estava na palavra de Deus. E aqui a gente tem então uma diferença da Igreja Católica e também uma diferença disso que o Caio Fábio está ensinando. A Igreja Católica diz que nós não podemos checar a Bíblia. Não podemos. Por quê? Porque aquilo que a Igreja Católica fala é infalível na pessoa do Papa. Nós discordamos disso. Por outro lado, nesse exemplo, nós vemos também que eles ouviram de alguém a pregação. Eles aprenderam com alguém. Eles não foram apenas sozinhos. Não, eles ouviram aquilo que Paulo havia pregado e então foram conferir no texto bíblico. Ou seja, eles não foram sozinhos, eles então tiveram a ajuda de outras pessoas. Mas o que o Caio Fábio está dizendo é o seguinte, não precisamos de mais ninguém, somos completamente iluminados e sozinhos vamos fazer todas as coisas. Mas Paulo disse que Deus constituiu os apóstolos, os pastores e os mestres para o nosso aperfeiçoamento. Ou seja, todos os homens de Deus que Deus levantou ao longo da história são instrumentos de Deus para nos ajudar em nosso entendimento em relação à palavra de Deus. Mas o Caio Fábio, o Campbell, está dizendo, não precisamos disso não, o que Paulo falou ali em Efésios, não precisamos não, somente nós aqui, a gente sozinho, a gente dá conta. Mas, como eu disse lá no começo, as nossas experiências moldam quem somos. No caso do Caio Fábio, o seu adultério, a sua rejeição em aceitar a disciplina. Você acha que tudo isso não pode condicionar e fazer com que ele já vá com uma catequese para enxergar o texto bíblico e ver problema na Bíblia? Sem dúvida. Afinal de contas, quando nós não reconhecemos os nossos erros, nós começamos a ver erro na Bíblia. Deixe seu comentário aqui, nos ajude a impulsionar o vídeo. Qualquer coisa, mas comente aqui, nos ajude. Valeu!